Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar. O pessoal for chegando, vai solicitando. Vocês já estão vendo aí a tela do PowerPoint? Creio que sim. A informática 2.0. Nós vamos para essas questões de hoje. Vocês vão ver que, só para esclarecer, são questões de 2020, da cidade da prova de Jacaraú. Vocês vão ver como tem material de provas de 2022 e 2023. Vamos aqui para a primeira questão. Todos estão vendo a questão? Sim. Ó, questão que a gente já trabalhou. Só a forma que vem um pouco, só o enunciado que vem um pouco diferente. Assinala a alternativa correta sobre software. Aí, letra A. Uma das funções do software aplicativo é o gerenciamento de memória do computador. Letra B. São exemplos de software básico. O Windows. Ó, vocês têm que prestar atenção nessa questão de software básico, software aplicativo, certo? E software de gerenciamento. Gerenciamento está relacionado ao que? Sistema operacional. Software aplicativo já diz tudo, certo? Software de aplicativo. E também tem a questão de softwares utilitários. Software aplicativo, nós temos o Word, Excel, nós temos uma câmera fotográfica, um aplicativo. E software de utilitários são softwares que, lógico, né, nós vamos utilizar em meio a condições que os softwares aplicativos irão exercer para que o arquivo seja executado. Peraí, professor, você falou 1 kg aí, ele entendi 1 grama. Vou dar um exemplo aqui. Um software utilitário, um exemplo. Um antivírus. Vou dar a resposta aqui, né? O WinRAR. Como é que você pega uma foto lá sua, coloca dentro um monte de fotos ou músicas, bota dentro do WinRAR, compacta esses arquivos e leva num pendrive para abrir em um computador. Quando você clica no arquivo, ele vai pedir para que você tenha o software utilitário dentro do seu computador, que vai ser aí o WinRAR ou outro WinZip, certo? Brazip. Para quê? Para você conseguir acessar aquelas informações, para que o aplicativo em questão venha a abrir o arquivo. Então tem essa diferença. Aí, letra B. São exemplos de software básico. Windows não é um software básico, certo? O Windows é um software de gerenciamento. O Office e o Linux. O Office aí, o pacote Office é um pacote de softwares aplicativos. O Word, Excel, PowerPoint, entre outros. Linux é um sistema operacional também. É considerado software utilitário qualquer programa não obrigatório, mas útil para o funcionamento do computador. E aí? Aplicativos são programas que têm aplicação prática para o usuário e são obrigatórios para o funcionamento do computador. São exemplos de softwares aplicativos: Word, Excel e WinRAR. E aí, qual vocês acham que é a correta? A, B, C, D ou E? Letra E. Letra E. Antes de tudo, antes de iniciar a questão, eu expliquei o que é software aplicativo e o que é software utilitário, não foi? Eu dei o exemplo aí do WinRAR, não foi? Tá errado. A opção correta
É considerado software utilitário. Qualquer programa não obrigatório, mas útil para o funcionamento do computador. Software utilitário, você vai utilizar ele para alguma coisa, certo? Ó, não obrigatório. O WinRAR é um software não obrigatório. Para você abrir qualquer arquivo no computador, você precisa de um WinRAR? Não, só se for arquivos compactados. Entendeu? Eu confundi aplicativo com utilitário. Utilitários, isso. Tem que ter bastante cuidado aí. Vocês sabem, a CPCom ela gosta muito de tentar inverter. Veja que teve questões, eu não me lembro quando foi, mas tinha a alternativa A, tinha a alternativa B, tinha a alternativa D e a E. Só não tinha C, né? Que é a correta. Ou seja, foi o que ele quis fazer aí. Ele quis tentar confundir as coisas. Então aqui a gente matou a charada. Do que são os softwares, né? Alguém tem dúvida nessa questão? É considerado software utilitário, qualquer programa não obrigatório. Quando você compra um computador que ele já vem com o sistema operacional instalado, vem com Word, Excel, essas coisas todas, aplicativos, o computador vai deixar de funcionar se não tiver um WinRAR, se não tiver um antivírus, que são exemplos de softwares utilitários. Ele não vai, tá certo? A próxima questão, o 2. Sobre conceitos básicos de hardware, considere afirmações a seguir. As afirmações a seguir. Eu coloquei essa questão aí porque ele vem falando sobre a questão de números binários, mas só que ele não exige que você entenda tanto da questão de números binários. Ele traz números binários, ele traz a questão de sistemas de numeração, ele traz a questão de entendimento acerca de arquivos, que é o que eu vou ler aqui para vocês entenderem. O sistema binário base 2 é um sistema de numeração não posicional, em que todas as quantidades se representam com base nos números 0 e 1. Olha a segunda. Os dados convertidos em um número binário são representados em bits e um conjunto de 8 bits é denominado byte. Isso aí não tem nada a ver com a questão de programação e nem na questão de código-fonte. Não, isso aí é conhecimento básico. Ele trouxe uma questão sobre sistemas binários, né, que foi com licença da palavra, uma safadeza aí da CPCom. Aí, número 2, ele já traz uma informação básica, certo? Que é básica. Que quem já fez curso de informática sabe que o conjunto de 8 bits forma um byte. Beleza. Já dei a resposta aí do 2. Uma imagem digital é composta por diversos pontos denominados pixels, certo? Com base nos modelos Red, Green e Blue. É o que significa RGB. Cada pixel é composto por 3 pontos. Aí cada ponto representa uma totalidade de cores. Red é vermelho, aí Green, ele está dizendo que é amarelo. E Blue, ou seja, a 3 já está errada. Beleza? Aí, nos sistemas de numeração posicional, o valor do dígito em um número depende da posição que esse dígito ocupa neste mesmo número. Vamos lá. Conforme que foi dito acima, o sistema de numeração posicional, os algoritmos têm um valor dependendo de qual posição que eles vão ocupar.
Vocês lembram de um cálculo aí que o Wellington, sem ser o Wellington do hospital, né? Do hospital, o Wellington, eu acho que é Zacarias, né? Ele pediu aí para falar um pouco sobre números binários e tinha lá a questão de um código. Vocês lembram que aquele código, cada posição digitada formava um dígito diferente? Eu não me lembro da senha, né? Mas tinha essa questão da mudança. Ou seja, se a gente for analisar bem a situação da questão, nós temos aí o 2, que está correto, e o número 4. 2 e 4 estão corretos. Trazendo aí para nós a alternativa é. Eu trouxe essa questão, né, para que vocês entendam que ele falou lá que não ia cair a parte de programação e nem de números binários. Só que ele jogou dentro de uma questão informações binárias e trouxe informações voltadas para informações básicas de quem mexe com informática. Tá beleza? Sei que ficou meio algo assim voando dessa questão, mas vamos torcer para que eles não usem esse método. E se trouxer esse método, é só assimilar aí que a alternativa 2 e a 4, a 2 e a 4 aqui estão corretas. Tá ok? Vamos lá. Sobre computação em nuvem, assinalar a alternativa correta. Uma das desvantagens, vocês prestem atenção na hora que vocês forem ler os enunciados. Uma das desvantagens da computação em nuvem é a capacidade em aumentar os custos dos empreendimentos de uma empresa que contrata esse serviço como estrutura de TI. Peraí, a gente já contrata a questão da internet na nuvem para o quê? Para que a gente não venha gastar com a questão de infraestrutura. Beleza? Então essa letra A aí a gente já mata. São exemplos de plataformas que se especializaram em fornecer serviços em nuvem: Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud e Oracle Cloud. Vocês estão vendo a semelhança da questão? A gente já trabalhou com essas questões. Já trabalhou. Os principais exemplos de computação em nuvem são IaaS, que é infraestrutura como serviço, software como serviço, que é o SaaS, e usuário do serviço, que é o WaaS. A gente sabe que se fosse exemplos de computação em nuvem, a gente só ia pegar um desses aí. Alguém sabe me dizer qual é? Já viu questão parecida com essa, né? Que é o software como serviço. As demais não tem nada a ver. Agora, software como serviço se adequa exatamente para a questão de computação em nuvem. Beleza? A letra D. Uma vantagem da infraestrutura como serviço, o IaaS, para quem contrata um serviço em nuvem, é que não há necessidade de compra de licença vitalícia de software ou preocupação com as atualizações. Bom, quem está tomando conta do serviço, ele precisa sim ter uma boa infraestrutura, e a empresa, né, deve sim se preocupar com a questão de atualizações. Quem não deve se preocupar somos nós que contratamos o serviço. A computação em nuvem é uma tecnologia que permite acesso remoto apenas para os seguintes tipos de arquivo. Muito errado, que a gente está fazendo aqui um stream através de um sistema em nuvem, que é o Teams. Certo? Ele vai armazenar o quê? A gente armazena o vídeo, armazena fotos, armazena streams, que também entra na parte de vídeo, mas também a gente não pode esquecer da questão de documentos e da questão de áudio. Nesse caso, documentos entra, né?
os arquivos de áudio, de vídeo e de texto. Então a alternativa A está errada. Nesse caso aí, a letra B são exemplos de plataformas especializadas em fornecer serviços em nuvem: Microsoft Azure, o Amazon, AWS, Google Cloud e Oracle Cloud. Esse Amazon, eu sempre deixei bem claro para vocês entenderem que a Amazon não é apenas uma plataforma de venda de objetos, né, de computador, essas coisas. Ele vende cursos também, certo? Ele trabalha com a parte logística no que se diz respeito à questão de cursos. Belezinha até aí? Podemos prosseguir. É até bom eu doendo assim, né? Que eu leio bem devagarzinho. Dá pra vocês assimilar. Ó, essa daí também já veio em outras questões. Essa alternativa aí. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir. Memória cache 1. Memória cache L1, level 1. É um exemplo de memória DRAM, Dynamic Random Access Memory. A gente tá falando muito. Alexandre. Não tá conseguindo entrar pelo aplicativo. Alexandre tá ao vivo aí na aula, tá? Que eu vi quando ele acessou. Tá não, Como se estivesse esperando pra tu esperar. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Desculpa a demora aí, Alexandre. Eu abri aqui o WhatsApp web para mim ver as informações. Memória cache level 1 é um exemplo de memória DRAM. Um registrador construído com tecnologia SRAM. Nas memórias do tipo SRAM e DRAM, as informações gravadas se perdem quando o computador é desligado. Nesse caso aí, é volátil ou não volátil? Para ver quem entendeu isso aí. É volátil. Isso. As memórias flash representam um exemplo de memória SRAM. E aí? Isso aí vai estar errado. E aí, vamos chutar? É porque se esse 3 tá correto, quer dizer que esse 4 já elimina o 4 já. Isso. Porque o 3 só tem na alternativa A e C. Isso. E aí, qual é? Eu acho que a C é a correta. A C? Sim. A memória cache L1 é um exemplo de DRAM? Ou é um exemplo de SRAM? Vitor, depois explica aí, por favor, o que é SRAM e DRAM de novo para mim, por favor. Ó, é simples. É porque ele bota esse D e esse S na frente só para confundir. Memória RAM, Random Access Memory, é a memória de acesso ao sistema. Um exemplo. Quando diz assim, no que se diz respeito à questão de quantos GB de memória RAM tem o seu computador? 4 GB de memória RAM, 8 GB, 16 GB de memória RAM, certo? Isso aí é o que diz respeito à memória RAM, Random Access Memory. Já a questão do SRAM são o que? HD, SSD, entendeu? A DRAM é memória de acesso e não de armazenamento. Tá entendendo? Hein, Vitor? Diga.
A DRAM é a principal, é? A DRAM, Sim? a DRAM é memória secundária. Não, certo, certo. Ó, É primária, é primária. A sim. SRAM que é Aí, secundária. pronto. É isso que tá me atrapalhando. É memória cache, é memória secundária. Sim, e aí? Qual é a resposta? Aí após é a alternativa A, 2 e 3. O pessoal concorda? Aham. Aham. A DRAM ou a SRAM? É, pessoal. Eu gosto assim de apertar para ver se vocês mudam de ideia, sabe? Mas realmente a observação aí que o Eco fez é a mais coerente. Um registrador é construído com tecnologia SRAM, certo? É construído o registrador na SRAM, que é a memória estática, tá certo? Um exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Os registradores ficam eles ficam alocados ou impregnados no processador. Quando você pede para abrir uma foto no seu computador, o que é que o registrador faz? Ele manda o comando para o processador por sua vez vai lá no SRAM, capta aquela informação e exibe na tela, certo? Então os dois trabalham em conjunto, tá certo? Trabalham em conjunto. Com o decorrer do tempo que lançaram essa questão de memória SSD, quer dizer, de SSDs, de memória flash, para que a tecnologia se adequasse mais ainda, com mais rapidez, ajudando o processador, aí que isso aí foi à tona de uma forma assim catastrófica, certo? Você percebe, eu acho que quem já possui um computador com um HD mecânico que faz a troca para um SSD, vê como tão rápido o processador trabalha em conjunto com a memória, certo? Então, um registrador é construído com tecnologia SRAM, a mesma tecnologia. Aí a 3, na memória do tipo SRAM e a DRAM, as informações são gravadas e se perdem quando o computador é desligado. Tem que prestar bastante atenção nisso aí. Tá certo? Então a 2 e a 3 são as opções. A 2 e a 3 é a opção correta. Isso aqui já vem em outras questões. Né? Quem tá mastigando aí os conteúdos que eu já passei, pode dar uma olhadinha aí que você vai achar essa questão. A quinta questão. Agora essa daqui é nova. Essa daqui, meu amigo, se você tem um conhecimentozinho básico sobre Excel, você vai querer chutar a letra E na hora. E o E é errado, viu? Ó, muitas das ações que realizamos a partir de uma planilha eletrônica envolve a comparação de dados entre células, com o uso de funções lógicas, bem como o cálculo de medidas representativas dos dados. Há exemplos das funções estatísticas. Dentro desse contexto, para uma planilha de Excel 2010 ou de qualquer outra versão em português, assinala a alternativa correta. A função É, med... Vitor, Hã? é incorreta, viu? Ele quer a errada. Isso, alternativa incorreta. Ó, a função med retorna a medida dos argumentos. A função ou retornará verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro e retorna falso se todos os argumentos foram falsos. A função não inverte o valor do argumento. Muito solta essa daí. A função i retornará verdadeiro
se todos os seus argumentos forem avaliados como verdadeiros, e retornará falso se todos os seus argumentos forem avaliados como falsos. A função média retorna a média aritmética dos argumentos. Ó, essa daqui, se fosse para analisar a verdadeira, essa daqui seria uma das. Porque quando você ativa a opção média, ela vai retornar a média aritmética dos argumentos. Mas ele quer a incorreta. A MED, ele retorna a medida dos argumentos. A mediana dos argumentos, perdão. A mediana. O valor mediano dos argumentos. Agora, eu não sei se essa questão foi anulada, não sei. Por quê? Porque na versão 2010, a gente não utiliza essa fórmula MED. Certo? A gente usa média. Mas aqui, como ele está colocando aqui, que a função retorna a mediana dos argumentos, a mediana, certo? A gente vai deixar do jeito que está. A função ou retorna verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro, e retorna falso se todos os argumentos forem falsos. Isso aqui está verdade. Porque aqui ele deixa bem claro o seguinte: a função ou retornará verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro. Beleza. E retornará falso se todos os argumentos forem falsos. É mesmo está dizendo assim: 1 mais 1 é 2. E 2. E 1 mais 1 é 2. Pronto, 1 mais 1 é 2 e 1 mais 1 é 2. A função não inverte o valor do argumento. Beleza. Agora aqui, veja que ele deixa algo muito solto. Por quê? Olha lá. Ó, nessa letra B, ele diz o seguinte: a função ou retornará verdadeiro se qualquer argumento for verdadeiro, e falso, e retornará falso se todos os argumentos forem falsos. Vocês estão vendo que aqui ele está dizendo que ele vai retornar se o verdadeiro retornará falso e se todos os seus argumentos forem avaliados como falsos. Não, aqui seria o seguinte: a função i retornará verdadeiro se todos os seus argumentos forem avaliados como verdadeiro, e retornará i, aí o i teria que ser maiúsculo aqui, ó, esse i aqui, ó, e retornará, certo? E retornará a falso se todos os seus argumentos forem avaliados como falsos. Veja aqui, ó, ele só esqueceu de colocar isso aqui, ó. E teve uma questão daquela aula que eu fiquei falando sozinho, que ele trazia se, aí entre parênteses colocava ou. Vocês lembram dessa questão? Se e ou. Então tem que ter bastante cuidado nisso aí, tá certo? O que eu vou tentar aqui sublinhar aqui para vocês entenderem. Ó, aqui ele usou falso, certo? Usou falso. Aqui ele usou verdadeiro, e aqui ele usou falso. E a função i fica onde? Então, se a gente for observar na questão da digitação do argumento, tá faltando ele marcar a opção i. Então, ele quer a errada. Então, a errada constitui-se a letra D de dado. Depois a gente abre lá o Excel e eu mostrar a vocês bem direitinho como o enunciado deve ser trabalhado na questão da assertiva da questão. Tem gente. Tá bem. Número 6. Atualmente existem diversos tipos de softwares, os quais são voltados a diversas aplicações. Dentro desse contexto, assinale a alternativa correta. Boot,
é um programa capaz de se propagar automaticamente através da rede, explorando a vulnerabilidade dos hospedeiros, hosts. Keylogg é um programa capaz de executar, salvar e compartilhar o estado total ou parcial da tela, split screen. Backdoor é um programa que se propõe a executar funções específicas, mas executa funções maliciosas sem o conhecimento do usuário. Spyware ou spyware é o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar atividades de sistema e enviar informações coletadas para terceiros. E letra E. Vírus é um programa que se propaga infectando todos os outros programas e arquivos de um computador. Precisa ser executado no hospedeiro, host. E aí? Primeiro, boot não é um programa. Essas nomenclaturas aí eu só conheço a letra E mesmo. Sim, você só conhece a letra E, beleza. Mas se você fosse marcar uma aí, você marcaria qual? Eu mesmo ia marcar E. Eu também, eu passaria meia hora nela, mas marcava E no final, porque Meia hora na E. Marcaria a letra A. Letra A. Bom, eu acabei de dizer que boot não é um programa, beleza? Não sei se vocês já ouviram falar num sistemazinho aí, diz assim, vou dar um boot no sistema. O que é isso? É acessar a interface inicial do sistema operacional. Quer dizer, do sistema do computador, né? A gente dá o boot e lá a gente faz as configurações na hora de uma formatação ou na troca de uma pilha, certo? Questão do boot. Não tem nada a ver com vulnerabilidade de hospedeiro, nada nem de hosters. Aí, ó. Keylogg, backdoor, spyware ou spyware. Keylogg, o que é Keylogg? Será que ela é um programa capaz de executar e salvar e compartilhar o estado total ou parcial da tela split screen? Pelo amor de Deus, pessoal. Quando você pressiona split screen, ele vai aparece alguma mensagem aí trazendo algo relacionado ao Keylogg? Nada a ver. Essa questão já foi para matar mesmo, uma charada. Beleza? Backdoor. É porta dos fundos. Backdoor. Ele é um programa que se propõe a executar funções específicas, mas executa funções maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Backdoor. Ele é um vírus malicioso, um sistema malicioso de vírus, que ele ataca na vulnerabilidade do usuário. Tá certo? Ele não é um programa que propõe executar, ele é um vírus malicioso. O spyware é o termo utilizado para se referir... Não, spyware não tem nada a ver com isso aí. Certo? Isso aí são ameaças. Agora, o que está mais seguro é a letra E. Que vírus é um programa. Vírus é um programa. Ele está dizendo que o spyware é um programa. Quer dizer, ele está dizendo que o spyware é um vírus malicioso. Ele está dizendo que o spyware é um termo. Certo? Não é um termo. Ele é algo concreto. O vírus é um programa que se propaga infectando outros programas e arquivos de um computador. Tá certo ou errado? Certíssimo. Precisa ser tá vendo aí, ó? executado no hospedeiro, host. Certo? Certíssimo. No bando eu ia acertar. Isso.
porque assim, a gente tem tanto medo da CPCOM, mas ele traz algumas questões, meu, que é pra você matar assim na surina. Ligeirinho. Belezinha aqui vocês? Mas quando falou aí, assim, precisa ser executado no hospedeiro, eu já vou estar correto. Porque o vírus ele tem que ter um hospedeiro. Exatamente. Vai estar dentro de um pendrive, vai estar no e-mail que você baixa, num vídeo, alguma coisa. Minha voz tá já indo embora, mas vai dar certo. Bora. Sobre navegadores web, também já caiu em questões aí que eu mostrei. Ó, prova de 2020. Salvo engano, caiu 2022. Questões parecidas como essa. A partir do modo de navegação anônimo, o browser. O que é browser, pessoal? O que é browser? Alguém sabe me dizer? Vixe. Ninguém sabe o que é browser. São programas desenvolvidos para navegar na internet. É a mesma coisa assim, abra o browser Google Chrome. Pronto. Abra aí o browser Internet Explorer, que não existe mais, né? É o Edge. Abra aí o browser Mozilla Firefox. Pronto, browser é isso aí. Ele está dizendo ó, que a partir do modo de navegação anônima, o browser vai salvar o histórico de navegação do usuário. Salva? Quando você navega no modo anônimo, ele vai salvar o histórico de navegação do usuário? Não. Os cookies e os dados do site, as informações inseridas. Não vai salvar nada disso. A gente já entra no modo de navegação anônima para que nada fique registrado. Então a letra A aí a gente já está incorreta. Para abrir uma janela de navegação anônima no Chrome, usando o Windows, Linux ou Chrome OS. Pessoal, o Chrome OS é um sistema operacional, viu, também. Chrome OS, entenda. Chrome OS. Tem que ter o OS. Certo? De operacional sistema. Utiliza-se o seguinte atalho do teclado. Ctrl Shift N. E aí, quando eu pressiono Ctrl Shift N, ele vai acessar o modo de navegação anônima. Vamos ver. São exemplos de navegadores web. Chrome é um navegador web? Sim. Linux é um navegador web? Não, é um sistema operacional. Firefox é sim. E o Edge também. Já está errado aí porque Linux é um sistema operacional. Um site terá sempre a mesma aparência quando exibido por navegadores distintos em dispositivos diferentes. Falso. Você abre um navegador no computador, ele aparece de um jeito. Quando você abre no smartphone, ele aparece de outro. Aí se você abre, um exemplo, até o Google Chrome mesmo, você abre, ele aparece de um jeito. Aí você vai lá nos 3 pontinhos, aí coloca assim, versão computador. Aí ele fica do mesmo jeito. Mas se não fizer isso, né? Então aí está errado. São exemplos de motores de renderização utilizados pelos navegadores. Só por esse nome aí eu acho que você já mata a charada. WebKit, Blink, Gecko, Trident e MacOff. Só para dizer aqui. Trident é foda. Hã? Trident é foda. Trident é chiclete. Vocês estão vendo aí para matar a questão? Aí você vai dizer assim, mas rapaz, isso aí é imoral um negócio desse. Então qual seria a questão aí que estaria mais visível para ser a correta? Aí como não sabe a questão de atalho, né? Aí vocês sofrem. Não é isso? Será que Ctrl Shift N abre a opção navegação em modo anônimo? Abre sim. Essa é a alternativa correta. Depois, pessoal, que vocês estiverem fazendo nada, ou for na hora de estudar alguma coisa, vocês vão lá nos 3 pontinhos do navegador e dê uma olhada quando ele desce aquela aba que tem o nome histórico, anônimo. Veja os atalhos, viu?
Dê uma olhadinha nos atalhos, porque atalho cai também, viu? Eu até mandei no grupo aí um material para vocês estudarem isso aí. Então aqui a alternativa B é a alternativa correta. Outra sobre o sistema operacional, só que aí ele foi um pouco cruel nessa questão aí. Foi cruel e meio, viu? Vamos lá. Com relação a sistemas operacionais, é correto afirmar que em ambiente multitarefa como o Unix é um sistema operacional. Tem o Linux e tem o Unix. São de plataformas diferentes. Que suporta processos, um processador de texto, um navegador e um sistema de banco de dados. Não são processos separados que não podem rodar concomitantemente. B. Processos são módulos separados e carregáveis da mesma forma que threads, que podem ser carregados. As threads, olha, preste atenção que isso aí não é essa rede social nova não, viu? Tenha cuidado, isso aí é questão de 2020. A rede social foi lançada agora, 2023. Ao contrário dos processos, não necessitam de escalonadas. Não necessitam ser escalonadas. O sistema operacional é responsável pelo escalonamento da ULT, que é User Level Trees. A comunicação entre processador, a comunicação entre processo é o grupo de mecanismos que permitem aos processos transferência de informações entre si. Essa daí não está muito fácil não, mas eu vou tentar explicar para vocês. Ó, ele fala na letra A o seguinte: em um ambiente multitarefa como o Unix, que suporta processos, um processo de texto, um navegador e um sistema de banco de dados, não são processos separados que não podem rodar concomitantemente. Essa opção aí está falsa. Por quê? Porque em um ambiente multitarefa como o Unix, que suporta processos, um processador de texto, um navegador e um sistema de banco de dados, eles são processos separados. Posso dar um exemplo bem simples. Você quer editar uma planilha eletrônica pelo Microsoft Word. Você consegue fazer isso? Não. Por quê? Porque para você editar uma planilha eletrônica, você tem que abrir o quê? O Excel. Então o Excel serve para uma coisa, o Word serve para outra coisa. Ou seja, os processos têm que ser separados. Ok? Letra B. Processos são números separados e carregáveis, da mesma forma que threads, que podem ser carregados. Também está falsa. Por quê? Porque os processos são módulos separados e carregáveis, ao contrário de threads, que não podem ser carregados. Esse threads, isso aí é um termo, pode ser uma extensão usada para carregar informações. Letra C. As threads são escalonadas e os processos não são escalonados. Que é aí que ele está dizendo, né? A letra C. O sistema operacional é responsável pelo escalonamento da ULT. Preste atenção. Também está falsa. Por quê? Porque o escalonamento de processo ou agendador de tarefas é uma atividade organizacional feita pelo escalonador. Eu vou ver se eu consigo pronunciar aqui o nome dele. É Scheduler. Vou tentar escrevê-lo aqui.
características que ele trouxe aí é desse camarada aí, certo? A alternativa correta é a letra E. Por que a letra E? Porque a comunicação entre processos, em inglês, que é Interprocess Communication, IPC, é um grupo de mecanismos que permitem aos processos transferir informações entre si, que é o que ele está dizendo aí. Ok? Veja aí que desculpa, a alternativa é um pouco. Se eu tivesse feito uma prova dessa, eu iria entrar em questão. Por quê? Porque isso aí são informações de ensino superior. Isso não é de ensino médio. E a CP com ela é danada para trazer questões desse tipo. Todo mundo calado, eu achei que tinha caído. Vamos para a nona questão. Avalie as proposições com V para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, responda o que se pede. Ele diz o seguinte aí. Já para esclarecer, esse se a tríade é aquela questãozinha que eu falei para vocês em algumas aulas da confidencialidade, integridade, vocês lembram? E disponibilidade, que é que ele traz a variabilidade, availability, algo desse tipo aqui. Mas isso aqui se diz respeito àqueles três termos da questão de navegação em rede, certo? Tem que ter o que? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Ele diz aqui, a CIA-TRID faz referência aos termos de confidentiality, integrity e availability, os quais compõem o tripé de segurança da informação. A integridade se refere à ameaça da ocorrência de alterações indevidas das informações. Vamos ver. O TCP, Transmission Control Protocol, possui uma versão conhecida como Source Choice Line, SSL, a qual é um protocolo que provê integridade e disponibilidade na comunicação entre os dois pontos da rede. A identificação do uso SSL é responsável em navegações web quando o endereço começa com expressões HTTPS, que significa High Rapid Text Transfer Source. Este é um protocolo utilizado por browser para se ter a garantia de sigilo de conteúdo da mensagem entre a origem e o destino. Aí o bicho pega. E aí? Vamos para a primeira. A CIA-TRID faz referência aos termos do tripé da segurança da informação. Sim, faz sim. Então essa daí tá beleza, correta. A 2, a integridade se refere à ameaça da ocorrência de alterações indevidas das formas de informação. Sim, a integridade. Você lembra quando eu envio uma mensagem para alguém, eu tenho que me confiar. Eu tenho que confiar na integridade de que aquela informação vai chegar até a pessoa que foi enviada, né? Então ele diz aqui, a integridade se refere à ameaça da ocorrência das alterações indevidas nas informações. De alterações indevidas. Então a gente tem que ter essa parte da integridade. Vamos para o próximo. O TCP
possui uma versão conhecida como SSL. Preste atenção, o TCP ele não tem, certo? Nenhuma versão conhecida como SSL. Ele tem uma versão conhecida como TLS ou TCP/IP. Agora SSL não entra aí, viu? Nessa questão dessa versão. Tá beleza? O que entra, para ficar mais claro para vocês, o que entra vai ser o TCP/IP. Que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em muito. Do TCP/IP. Aí a próxima, sim, é falsa, viu? Essa daí é falsa. Então nós temos aí a primeira V, a segunda V, a terceira F. Aí vamos para o próximo. A identificação do uso SSL é responsável pela navegação, é responsável em navegações web, quando o endereço começa com a expressão HTTPS, que significa Hypertext Transfer Security. Este é um protocolo utilizado por browsers para se ter a garantia de sigilos de conteúdo e de mensagens de origem e destino. Corretíssimo. Toda vez que você vê que lá no endereço tem o S, esse S é de segurança, viu? Security. Tem sites que você entra lá que você só digita HTTP //, mas os que tem o HTTPS é segurança. E para facilitar mais ainda aparece um cadeado do lado. Não sei se vocês já observaram. Então a alternativa aí, nós só temos a terceira como falso, que nesse caso aí é a letra C, certo? V, F, V. Também uma questão do nível superior, viu? Isso daí. Pronto, o que eu estava falando aqui, até debatendo aqui com o Alex, né, essa questão dessa opção, é o seguinte: a alternativa correta nesse aqui, essa daqui, ó, a letra A. Os sistemas no SQL, quando são comparados a banco de dados relacionais, ele oferece mais escalabilidade, melhor performance em consultas, flexibilidade para manipular dados que podem apresentar mudanças em seu formato. Essa é a correta. As demais estão erradas por quê? Porque a letra B, o conceito apresentado aí se refere a SGBD e não a banco de dados, certo? Se refere só a o SGDB e não o banco de dados. A letra C está incorreta por quê? Porque o modelo lógico depende do SGBD. Se está falando de sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai depender, tá certo, da implementação do sistema de gerenciamento de banco de dados e não de modelo lógico. Aí a letra D, o conceito apresentado aí se refere a modelo lógico. Veja que ele troca. Aí para você não entende, lembrando que lá no edital não traz banco de dados, mas eu estou trazendo aí porque vai que a CPCOM invente de jogar e vocês vão ter uma base de conhecimento disso aí. Que a CPCOM ela é casca de pereba, viu? E a letra E não é porque só por causa do Microsoft Edge, que o Edge ele é um browser, tá ok? Essa daí, pra gente encerrar